Vem Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Momento com a Bíblia Viva. Convido já o Espírito Santo, convidado principal para estar nesse momento, direcionando essa leitura em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Amém? Irmãos, já estamos no Apocalipse 10 a 12. Hoje veremos os capítulos 10, 11 e 12, e hoje veremos o anjo e o livrinho, as duas testemunhas, a sétima trombeta, a mulher e o dragão, a guerra espiritual no céu. Esses capítulos, irmãos, eles revelam que existe uma batalha espiritual real acontecendo. Lembram que o livro de Apocalipse quer dizer revelação, é um livro de revelação. Mas também, hoje, essa leitura vai nos mostrar que Deus continua soberano e que o inimigo, ele já está derrotado em Cristo Jesus. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo na Tua presença, mais esse momento. Pedimos permissão para abrir a Tua palavra, que o Senhor abra nossos olhos espirituais, que o Senhor nos ensina a permanecer firmes em meio às batalhas espirituais que acontecem todos os dias. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, amém? Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho, é o capítulo 10. Apocalipse 10, 9, a palavra fala: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Aleluia. Apocalipse 10, 9. Palavra-chave: revelação, palavra de Deus, profecia, obediência e missão. Gente, hoje é o dia em que Deus me deu muita palavra sobre missão, e até inclusive compartilhei um vídeo hoje sobre missão numa das minhas redes sociais. João vê um anjo poderoso segurando um pequeno livro aberto, pessoal. O livro, ele representa a revelação de Deus. João recebe a ordem: devora-o. Ele recebeu essa ordem: devora esse livro. O que significa, pessoal? A palavra de Deus, ela precisa entrar profundamente, ela precisa transformar, ela precisa ser assimilada interiormente. Então era isso que significava: devora-o. Temos que devorar a palavra de Deus, comer a palavra, engolir a palavra. Irmãos, não basta ouvir superficialmente, ouvir áudios e não se aprofundar você mesmo na palavra, na verdade, a Bíblia viva. Olha só: doce na boca, amargo no ventre. Apocalipse 10, 10. Irmãos, isso significa e nos ensina que a palavra de Deus consola, a palavra de Deus fortalece e a palavra de Deus alimenta, mas também a palavra de Deus nos confronta, nos corrige e exige responsabilidade. Lembra, a espada do Espírito, que está no livro de Efésios 6, que é uma das armaduras que você tem que revestir com ela todos os dias. Uma delas é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verdade espiritual nem sempre é confortável, mas, irmãos, doce na boca, amargo no ventre. Capítulo 11 fala das duas testemunhas. Darei poder às minhas duas testemunhas. Apocalipse 11, 3, a palavra-chave. E o versículo-chave, a palavra-chave é testemunho, perseverança, profecia, fidelidade e poder espiritual. As duas testemunhas
proclamam a verdade de Deus em meio a um mundo rebelde. Irmãos, existem várias interpretações aqui. Uma interpretação que pode ser simbólica, como eu falei nos outros vídeos também, literais ou proféticas. Então, as três interpretações você pode encontrar. Mas o centro da mensagem, entenda bem, o centro da mensagem é que Deus sempre levanta testemunhos fiéis. Escreve no comentário, Deus sempre levanta testemunhas fiéis. Amém? Irmãos, o mundo rejeita a verdade. Você acha que o mundo não me rejeita por pregar a palavra, por falar a verdade, por falar sobre a obediência, por falar sobre uma vida transformada, por falar sobre aceitar Jesus? Claro que o mundo me rejeita. Irmãos, as testemunhas enfrentam oposição, perseguição e rejeição. Entenda? Eu vivo isso ao cotidiano. Mas isso nos mostra que o mundo frequentemente rejeita a verdade espiritual. E, irmãos, existe ressurreição das testemunhas, sabe? Apocalipse 11:11, olha o que fala. Apocalipse 11:11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Amém? Irmãos, depois de mortas, elas voltam à vida. Pegou? O propósito de Deus não pode ser destruído pelos homens, pelos seres humanos. Deus continua tendo a última palavra. Pegou a chave? A 7ª trombeta, Apocalipse 11:15 fala. 11:15. O reino do mundo passou a ser o reino do Senhor. A 7ª trombeta, pessoal, a 7ª trombeta anuncia o domínio absoluto de Deus. Cristo reinará eternamente. Declara no comentário, escreve, Cristo reinará eternamente. Aleluia. Capítulo 12 fala da mulher e o dragão. O versículo-chave está em Apocalipse 12:9, que fala, foi expulso o grande dragão. Palavra-chave, guerra espiritual, vitória, perseverança, Satanás, proteção divina. Amém? Irmãos, João vê uma mulher, um filho e um dragão. Olha só, presta atenção. O inimigo tenta destruir aquilo que pertence a Deus. Se ele tenta te destruir, saiba que você pertence a Deus. A guerra no céu. Apocalipse 12:7 fala da guerra no céu. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão. E, gente, tudo isso nos ensina que existe batalha espiritual real na nossa vida. Mas Apocalipse mostra que Satanás não é igual a Deus. Não, Deus é soberano. O inimigo já está limitado e derrotado pelo poder de Cristo Jesus. Cristo já ressuscitou, já derrotou ele, porque Cristo venceu a morte na cruz. Cristo ressuscitou. Eles venceram. Apocalipse 12:11 fala. Eles venceram. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue de Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram própria vida. Irmãos, que tremendo, né? Que tremendo. Apocalipse 12:11, medita. Irmãos, os fiéis vencem sempre. Perceba isso, entenda isso. Pelo sangue de Jesus, pela palavra de testemunho. E a vitória espiritual vem através de Cristo Jesus e de nada mais. Entendeu? Pegou a chave? Agora vamos falar do ódio do dragão. O dragão persegue os servos de Deus. Pega. Isso revela que quanto mais alguém permanece fiel diante de Deus, mais a oposição espiritual pode enfrentar. Então, assim, eu enfrento lutas, guerras espirituais, porque eu estou constantemente na presença do Senhor. É claro que o inimigo ele vai tentar me tirar dessa presença. Ele não vai perder tempo com pessoas que ele já tem no bolso dele, se é que você entende.
Irmãos, quanto mais permanecemos fiel, mais oposição espiritual nós podemos enfrentar. Jesus mesmo nos falou, nos alertou: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós somos co-herdeiro com ele, e nós também venceremos com ele. Amém? Irmãos, os temas centrais e o ensino central eu vou te dar no final da leitura, junto com a Gole da Celeste. Agora vamos para a nossa leitura do livro de Apocalipse, capítulo 10, os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Lá não haverá demora. Aleluia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Aleluia. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Ordens para medir o santuário de Deus, capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. As 2 testemunhas mártires. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá,
e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizados e deram glórias a Deus no céu. Passou o segundo aí. Eis que, sem demora, vem o terceiro aí. A 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca de aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trombetas, terremoto e grande saraivada. Amém? Aleluia. Capítulo 12. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascer. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão persegue a mulher,
Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que tremendo, gente. Amo esses 3 capítulos. Amo demais. Irmãos, fiquem atentos, porque os sinais não nos enganam. Nesse livro, nesse capítulo 10 a 12, os temas centrais foram revelação espiritual, palavra de Deus, perseverança, guerra espiritual, fidelidade e vitória em Cristo. E o ensino central aqui do Apocalipse 10 a 12, ele nos ensina que Deus continua levantando testemunhas fiéis em meio à batalha espiritual. A vitória final pertence ao Cordeiro. E a Gólida celeste é que o inimigo luta, mas Cristo já venceu. Pega essa chave. Então permaneça firme até o fim. Pai, muito obrigado por essa palavra que nos fortalece nas batalhas espirituais. Senhor, nos dá discernimento, coragem, perseverança, que possamos permanecer fiéis mesmo em tempos difíceis. Ajuda-nos a vencer, Pai. Ajuda-nos a vencer pelo sangue do Cordeiro e pela verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, ele luta contra as forças celestiais. Ele tenta ganhar espaço na vida dos crentes e ele cega a mente dos incrédulos e tenta nos enganar. Irmãos, mas Cristo já venceu. Não esqueça disso. Devora o livro da lei. Devora o livro da revelação, devora a Bíblia viva. Compartilhe esse vídeo se ele te edificou, deixa sua curtida, se inscreve no canal, me segue, ativa as notificações e esteja conosco. Temos Café com Celeste todos os dias, um vídeo é compartilhado aqui para edificar a tua vida, testemunho, fé, perseverança. Seguimos firme, seguimos confiante e seguimos 100% com Jesus e declaramos no comentário em voz alta: venha o teu reino, que venha o teu reino, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém?